mais uma vez. Nós vamos continuar então com o nosso estudo aí. Nós vínhamos estudando, classificação dos espíritos, perfeição dos espíritos. Então a gente vai dar continuidade e hoje vai falar sobre os espíritos puros. Então a gente vai conversar um pouquinho até sobre Jesus aí, tá? Vamos dar um pouquinho de noção de realmente o que é esse espírito que veio à Terra, que foi Jesus. Okay? Então, só para relembrar, sobre a classificação dos espíritos, o Kardec classifica os espíritos em 3 ordens. Os de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Os de segunda ordem, que são os espíritos já que têm uma condição um pouco melhor, já têm uma bondade assim, no coração e praticam atos de bondade. E aí, daqui, ele classifica também os de primeira ordem, que são os espíritos puros. Aqui dá para entender um pouco melhor, Aqui estão os espíritos da terceira ordem, que são a grande maioria hoje no nosso planeta ainda, E ele classifica esses espíritos da terceira ordem em 5 classes, Os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, os batedores e perturbadores. Essa aí, talvez, nós temos aí quase 70% dos espíritos ainda na Terra dessa terceira ordem aí, que tem propensão ao mal, Aí temos os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, E aí ele classifica os espíritos bons em 4 classes: os benevolentes, os sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, a qual nós dedicamos semana passada um estudo especial, sobre os espíritos superiores, e falamos que das grandes funções, das grandes ocupações dos espíritos superiores é ser protetores, nossos protetores espirituais. E hoje a gente vai falar dessa única ordem, dessa única classe, que é os espíritos puros. Então, são os espíritos que já alcançaram a perfeição. Muito bem. No primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está escrito assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Todo mundo sabe disso, Essa é a primeira coisa que a gente aprende no catecismo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Muito bem. Só que tem um problema nessa situação. O Haroldo Dutra diz o seguinte: a palavra Deus, no texto original em hebraico, é usado o termo Elohim. E Elohim, em hebraico, significa deuses. Se fosse Deus, teria que ser El só. Mas eles usam Elohim. Então, quando ele está falando no original, no texto original da Bíblia, ele não está falando no princípio Deus criou. Ele está falando no princípio os deuses criaram a terra e o céu. Aí complica um pouco a situação. Porque assim, os hebreus trouxeram ao mundo a ideia do Deus único. Porque na época existiam deuses em todos os lugares. E eles vieram fazer uma unificação desse Deus único. Mas na Bíblia deles, ou no Torá deles, aparece que quem criou a terra e o céu são deuses. É mais de um. Como isso pode? E aí o próprio Haroldo diz o seguinte, que ele mesmo entrou em contato com alguns rabinos hebraicos, e eles dizem o seguinte, que isso aí é um plural majestático. O que é um plural majestático? É assim, Deus é tão grande, eles querem dizer, que ele pode ser considerado muitos. Isso é um plural majestático. Mas assim, nunca existiu em nenhum lugar, nenhum livro, nenhuma publicação, essa situação de plural majestático. Você não vai falar assim, o reis, o príncipes. Não tem? É difícil, é impossível. Mas tudo bem, vamos admitir que sim. Se nós continuar nesse mesmo pensamento, lá no versículo 26, ele fica mais evidente ainda. Porque lá ele vai dizer assim, então disse Deus, também no Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia e tal, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem que Deus está conversando?
Na verdade, ele está criando o universo. E nesse momento ele está criando o homem. Quem que tinha para ele bater papo antes sobre isso? Façamos. A nossa imagem, quer dizer, já tinha gente a mais? Quem? E aí o Haroldo Dutra fala também sobre essa situação, e ele vai conversar, ele diz que conversou com um estudioso, digamos assim, do hebraico, né? E ele diz que, claro que isso não é qualquer rabino judeu que vai falar isso aí, mas ele diz que nesse momento a Bíblia se refere a uma pleiade de espíritos, de anjos, não falam espíritos, anjos, que estão ajudando Deus. Mas fica uma coisa estranha, né? Porque ele está criando o universo. Por que ele não falou que ele criou esses anjos antes? Por que ele não contou isso aí? Por que a Bíblia não conta que Deus, antes de criar o homem, criou anjos, seres especiais? É uma coisa muito vaga, né? Mas aí, se nós for trazer tudo isso para a doutrina espírita, a coisa fica um pouquinho mais fácil. No livro Caminho da Luz, capítulo 1, página 13, que o Emmanuel escreve através das letras do Chico, diz assim, já no início do livro, vejam só que interessante. Rezam as tradições no mundo espiritual, ele está dizendo que as pessoas sabem disso, no mundo espiritual. Os espíritos mais evoluídos sabem. Que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros. No comando de todos os fenômenos do nosso sistema, ou seja, do nosso sistema solar. Aqui está o Sol, podem ver a diferença. Eu sempre gosto dessas fotos para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a Terra. Olha a diferença da Terra para o Sol. E aqui está uma imagem que pode caber o Sol aqui, porque ele é muito maior. Vejam a diferença da Terra para Júpiter, ou para Saturno, por exemplo. Então, ele está dizendo assim, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos que comandam todos os fenômenos que acontecem nesse sistema estelar nosso. Eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, ou seja, o Senhor um Deus. Esse é o único. Como diz na primeira pergunta dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Em cujas mãos, as mãos se conservam, nas mãos dessa comunidade de espíritos, se conservam significa o quê? Significa que estava, está e estará, se conservam, está na mão deles, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, ou seja, não é só da Terra. Eles cuidam de toda a coletividade do nosso sistema estelar, chamado Sol. É essa pleiade de espíritos. E a gente vai mais à frente. Lá, na pergunta 562A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, sobre os espíritos puros, qual é a natureza das suas ocupações? O que os espíritos puros fazem, afinal de contas? Você chegar a ser espírito puro, então você se aposentou? Acabou? Se aposentou? E o São Luís vai dizer na Revista Espírita de 1868 que é assim. Essa ordem que nós vimos ali, então chegamos lá no triângulozinho lá, espírito puro. Aí quando você chega em espírito puro, começa uma nova escala. Você entra numa nova escala. Então quem está pensando em se aposentar quando chegar em espírito puro, começa a rever conceitos. E mudou o sistema de aposentadoria do plano espiritual. Vai continuar trabalhando. Então Kardec se preocupa, o que esses espíritos puros, que já chegaram à perfeição, fazem? E a resposta é o seguinte, eles recebem diretamente as ordens de Deus. Transmitem essas ordens por todo o universo inteiro. E velam, cuidam para que essas ordens sejam executadas. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Vocês não, mas eu sim. E a gente não entendeu. A gente chamou ele de Deus. E já achamos que ele era um Deus. Botamos ele como Santíssima Trindade, que já se perdemos um pouquinho. Mas ele é Deus, Deus é ele e assim por diante. Não.
O que ele estava querendo dizer como eu e o Pai somos um? Ele recebe as ordens diretamente de Deus, porque ele é um Espírito puro. Ele recebe, nós ainda não. Estamos bem longe disso. É isso que esses Espíritos puros falam. E o Emmanuel continua falando lá no livro Caminho da Luz. Está continuando. Ele diz assim: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros. Jesus é um dos membros. Jesus é um dos membros. Então assim, e aí eu me lembro do Chico Xavier, numa entrevista que ele deu por Herculano Pires, na década de 60, que está lá na revista Transformador. O Chico dizendo assim, com todo respeito à simplicidade do Chico, com todo respeito, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas existem espíritos aqui no nosso sistema que têm uma potência criadora muito maior que Jesus. Do que ele está falando? Ele está falando o seguinte, gente. Cada planeta tem o seu espírito puro de coordenação, que cuida das coisas. Tá? Mas existe um espírito que coordena todos esses outros. Então vamos ver se nós entendemos um pouquinho. Jesus cuida do nosso planeta Terra. Tem um espírito puro que cuida de Júpiter. Vocês viram o tamanho de Júpiter. Tá? Então com certeza esse espírito já tem uma carga elevada de potência criadora maior. Mas existe um coordenador. E esse coordenador é o cara responsável por todo o sistema solar. E o Chico diz na mesma entrevista que essa pleiade de espíritos trabalha no Sol. Você sabe o que é isso? Eles moram no Sol. Você consegue entender como é que pode viver no Sol 1 bilhão de graus Celsius? Eles vivem no Sol. Esse espírito que é responsável por todo o nosso sistema solar se reporta a um espírito que cuida de toda a nossa constelação. O Sol faz parte de algumas constelações, algumas estrelas. E assim por diante, assim por diante, assim por diante. Então vocês veem o tamanho desse negócio. Estão entendendo? Então ele continua. Jesus é apenas um membro dessa comunidade. Tá? Ao que nos foi dado saber, ao que o Emmanuel sabe, porque ele também não sabe tudo. Tá? Apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Na Terra. Esse conselho se reuniu 2 vezes. Na Terra. Tá? Com certeza no Sol ou em outros planetas eles se reúnem mais. Mas na Terra, por 2 vezes. E ele continua falando. A primeira vez que eles se reuniram na Terra, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. O que ele está dizendo? Quando o nosso planeta foi sendo formado, no momento da formação do planeta, foi a primeira reunião desses espíritos no planeta. Então vamos entender assim. Vamos aumentar um pouco mais isso aí para nós entender um pouco. Deus, um dia, chamou uma equipe de trabalho e disse assim: tem um cantinho lá da galáxia Via Láctea que está vazia. Isso há 5 bilhões de anos atrás. Tá? Eu enchi de poeira e gases, uma nuvem de poeira e gases, né? E eu queria que você pegasse a tua equipe, que tem engenheiros, químicos, físicos, né? Espíritos puros, e iniciasse um sistema estelar há 5 bilhões de anos. E eles vieram, uma equipe. Jesus era um desses. Jesus, então eles fizeram o Sol, dessa nebulosa, né? Depois do Sol, dos elementos químicos do Sol, eles começaram a iniciar os planetas. Isso não foi assim como a Bíblia conta. No primeiro dia fez-se o planeta, depois fez-se o Sol. Não.
Isso foi bilhões de anos. Bilhões de anos. Iniciou o processo de formação do nosso planeta. Através do pensamento desses seres criadores. Eles começaram a formar. Tá? E Jesus ficou o cara encarregado para cuidar do nosso planeta. Há 5 bilhões de anos atrás. Estão entendendo? Ok, beleza. Essa foi a primeira vez que eles se juntaram aqui na Terra. Para ver como é que estava o trabalho ali do nosso sistema, do nosso planeta. Tá? A segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então, a segunda vez em que os espíritos que comandam o nosso sistema solar se reuniram aqui na Terra, foi para decidir como é que ia acontecer a encarnação de Jesus. Um espírito puro. Porque assim, um espírito puro encarnar num planeta, um espírito dessa grandeza, é raríssimo. Isso não acontece todo dia. Tá? Segundo Emmanuel, nesse livro, 1000 anos de preparação para Jesus poder encarnar aqui. Tá? Isso tanto é verdade, que o apóstolo Samuel, 700 anos antes de Jesus, já contava lá, e está escrito no Velho Testamento, que o Messias, porque os hebreus chamam de Messias, esses espíritos puros, né, que têm esse poder de criação mental. Os hindus chamam de Devas, o Platão chamava de Demiurgos, e nós chamamos de Cristos. Diz o Samuel, o profeta Samuel, que esse Messias ia nascer em Belém, numa família humilde, ia nascer de uma virgem, contou toda a história dele antes de Jesus vir. Isso porque estava planejado. Eles sabiam exatamente como as coisas iam acontecer. Estão entendendo? Então, para um espírito desse encarnar, é um planejamento astronômico. É um planejamento astronômico. Foi a segunda vez que eles se reuniram. E a gente já sabe através do Chico, e quem quiser ter a oportunidade de ler, tem no YouTube A Data Limite, que é um filme, tá? Que fala dessa terceira vez que eles já se reuniram aqui na Terra. Isso foi em 1969, tá? Quando o homem aportou na Lua. Tá? E nós já tínhamos a bomba atômica. Então o que acontece? Nós começamos a ser pessoas perigosas. Nós já conseguimos sair do planeta e nós já tínhamos a bomba atômica e poder para destruir outro planeta. E aí nós começamos a ficar perigosos. Tá? E aí eles se reuniram. Vamos tomar uma decisão a respeito do planeta Terra. Porque não esqueçam que nós temos vizinhos, e vizinhos que habitam junto conosco. Se nós destruirmos o nosso planeta, vocês imaginem só, nós aqui moramos do lado de Papanduva. Se um maluco explodir uma bomba atômica em Papanduva, vocês acham que nós aqui não vamos sentir? Nossos vizinhos. Então, se você está morando num prédio, e lá embaixo, os que estão lá embaixo começam a fazer bagunça, começam a estourar bombinha e fazer um monte de alarme, você começa a ficar preocupado. E foi isso que eles fizeram. E eles vieram aqui e se reuniram. E aí Jesus entrou de novo em nossa defesa, nosso advogado dizendo assim, porque eles queriam dar um jeito nisso aí. Dar um jeito. Como aconteceu com os Atlantes, a gente vai explicar isso aí depois, tá? Os Atlantes foi exatamente isso. Teve que mudar todo o globo para acabar com esse problema que estava acontecendo. E eles já tinham na mão o poder de destruir a Terra e mais um tanto. E aí a espiritualidade veio e deu um jeito. E eles iam fazer a mesma coisa. Aí Jesus disse assim, não, vamos dar 50 anos para eles. 50 anos. É o que o Chico fala, Chico Xavier, tá? Eu estou só passando a informação. 50 anos para ver se eles melhoram. Para ver se eles têm condição de continuar nesse planeta. Se eles não melhorarem em 50 anos, vocês podem isolar essa raça. E foi o que aconteceu. Nós ganhamos, digamos assim, uma trégua de 50 anos. Acaba em 2019. Então, se até 2019 nós não se matar, nós temos chance de transformar esse planeta num planeta feliz. E está bem pertinho. Né? Bem pertinho. Estamos conseguindo. E é isso aí. Tá? E o Emmanuel continua. Já mais para frente. E enquanto a política do mundo se sente maniatada entre
ante os dolorosos fenômenos do século, tudo que tem acontecido aí, registram-se no espaço novas atividades de trabalho. Esse grupo está trabalhando de novo na Terra. Já se reuniram, já estão com novos planejamentos para nós aqui. Porque eles não vieram só para isso, eles planejaram alguma coisa para frente. Bom, se eles passarem até 2019, o que nós vamos fazer depois? Eles já sabem o que vai acontecer. Tá? Porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Quem? Jesus, né? Ok? Beleza. Então vamos explicar um pouquinho mais sobre o Espírito puro. Na pergunta 170 do Kardec, ele diz assim: em que se transforma o Espírito depois de sua última encarnação? A pergunta do Kardec não é assim. A última encarnação na Terra nesse corpo físico. Porque um Espírito puro deixa eu ver se eu faço para vocês entenderem. Estar no nosso lar, para o Espírito puro, é uma encarnação. Porque ele tem que adensar o perispírito. Tá? Tem que adensar o perispírito. Entenderam? Nós estudamos perispírito, vocês lembram disso, né? Então, estar no nosso lar, nessa região, para um Espírito puro, é uma encarnação. E assim por diante. Então, no momento em que ele não precisa mais receber nenhum tipo de corpo material, o que ele se transforma? Eles dizem que em espírito bem-aventurado, feliz, um espírito puro. Eu quero para você. Pergunte, Márcio. Não, que, comentando, né? Que o perispírito, ele não deixa de ser um corpo, né? É menos denso, mas ele é um corpo, né? É o que eu vou falar agora. Vou dar um exemplo para vocês interessante, tá? O Frederico Finger, que era um dos presidentes da FEB, um bom tempo, um trabalhador, né? Quando ele desencarnou, ele escreveu um livro através do Chico, chamado Voltei. Tá? Nesse livro, ele se posta como o irmão Jacó. Ele conta uma história, assim, fascinante. Diz que ele estava andando com o Bezerra de Menezes, e para estar andando com o Bezerra de Menezes, que ele devia estar num plano bem legal, devia estar numa área bem alta. Diz que eles estão andando e eles veem uma luz. Eles olham para a luz e acham, é uma estrela? Pode ser que seja. E essa luz veio se aproximar. Ou é um cometa. Até que, bateu no chão. E materializou-se um ser humano. Era Bittencourt Sampaio. Já ouviram falar dele? Não. Ninguém ouviu falar de Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio foi um dos primeiros espíritas brasileiros. Advogado, poeta, escritor, cara de uma capacidade fantástica. Tá? Foi um dos colegas do Bezerra de Menezes. Foi ele que trouxe o espiritismo, estruturou a FEB. Ele veio com essa missão. Mas ele não é um espírito puro. Veja o que eu estou falando. Materializou-se. E aí eles começaram a conversar com o Bittencourt Sampaio. E conta o Frederico Finger que ele perguntou assim, ele ficou, cara, com a boca caída, né? Ele disse assim: nossa, senhor Bittencourt, mas o que o senhor é? Ele disse: eu sou um espírito. Só que eu não preciso mais usar esse corpo que vocês estão usando aqui. Isso no plano espiritual. Ah. Daí o Frederico perguntou: mas o senhor tem mão? Tem perna? Ele disse: não tem não. Não tenho mais, não preciso mais. O senhor tem boca? O senhor fala? Não, eu falo pelo corpo inteiro, eu emito pensamentos. O senhor escuta? O senhor tem ouvido? Os orelhas? Não tenho. Eu ouço por toda a minha parte. E ele disse: e eu estou aqui agora, mas eu também estou lá não sei aonde, porque eu estou em todos os lugares que que o meu pensamento pode comandar. Que o pensamento dele possa comandar. Tá? Esse era ele. E o Finger fica mais impressionado ainda, ele pergunta assim: mas e de onde é que você veio? Onde é que você mora? Como é que é o lugar que você mora? Daí ele diz assim: olha, se eu fosse te explicar, o lugar onde eu moro é como se eu tivesse que explicar a luz para um cego de nascença. Você não vai entender. Não tem como entender. É muito difícil você entender onde eu estou no momento. Vejam só, gente. Daí ele diz assim: mas eu não sou um espírito puro. Eu sou um espírito que já conseguiu subir alguns degraus. A minha diferença para Jesus, porque era o pensamento que o Finger estava fazendo naquele momento, o cara é um Jesus. Está como você para um chimpanzé. Agora pense bem.
Vocês imaginaram o que eu estou falando? E ele, em relação a Jesus, é como de nós para um chimpanzé. Gente, agora se imagine Jesus. Vocês têm ideia de Jesus? Do que é Jesus? E é impressionante, porque a gente às vezes quer comparar Jesus com a gente, né? A gente vê o Evangelho, vê as passagens de Jesus e diz, puxa, mas eu não fazia assim. Meu Deus do céu. O que é nós perante esse Espírito? Estão entendendo? Isso é um Espírito puro. É disso que nós estamos falando. Tá? Muito bem. Os Espíritos puros, eles têm superioridade intelectual, quer dizer, totalmente inteligentes. Tá? E moral absoluta. Amam. Se você acha que a tua mãe te ama, Jesus te ama bilionésimas vezes mais. Tá? Agora imagine quanto Deus ama. Está percebendo? Moralidade altíssima. Não se ofende mais com nada. Está nem aí. Tá? O que mais? São os mensageiros e ministros de Deus, já falamos. Né? Então, os Espíritos como Jesus têm como missão. Aqui Jesus esteve como missão, com a sublime missão de trazer os ensinamentos que irão promover a transformação moral da humanidade. Ok. Na 223, o Kardec pergunta assim, os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vêm aqui nesses mundos, espíritos purificados? Olha a resposta. Frequentemente, a fim de ajudar e a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigir. Isso não quer dizer que eles estão encarnando. Dirigir um mundo é diferente de encarnar no mundo. Ele está dizendo que ele está vindo ao mundo inferior. A Terra é um mundo inferior, mas não está dizendo que ele está encarnando. Ele está dirigindo a Terra do plano espiritual. Tá boa. Aonde ele tem condição, a frequência vibratória dele aguenta. Ok? E lá na Revista Espírita, em Paris, sabe que a Revista Espírita foi uma publicação que o Kardec fez a partir de 1860, em que ele, todo mês, ele postava psicografias, falava sobre o Espiritismo, recebia cartas, respondia cartas, era uma revista, tá? E lá, em fevereiro de 62, ele diz assim, uma psicografia, tá? Uma psicografia. Os Messias, ou esses Espíritos puros, seres superiores, chegados ao mais alto grau de hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis. Daí por diante, acima das fraquezas humanas e mesmo da encarnação, são admitidos os conselhos do Altíssimo. Esse é um conselho. Esse conselho que dirige aqui é um conselho do Altíssimo. Tá? Recebem diretamente a sua palavra e então são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade. É entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, os seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos. Por isso que ele não encarna. Os detalhes, eles passam para uma outra equipe de trabalho. Jesus tem uma equipe de trabalho aqui na Terra. Olha. Não sei se era por coincidência, né? Sempre coincidência não existe, mas domingo eu assisti um seminário do Haroldo, 3 horas de seminário, sobre o Apocalipse. O Apocalipse, E ele fala sobre exatamente tudo isso, né? Então, ele fala sobre a idade da Terra, tempo da Terra, fala um monte de coisa. Mas, enfim, ele falou que Jesus tem 72 ministros. Isso mesmo. Que ajudam... Ele acha, e é uma boa possibilidade. Por quê? Porque assim, o Sinédrio, que era o que comandava os judeus, a área judaica, digamos assim, tinha 72 juízes. Tá? O nosso lar tem 72 governadores. Então a teoria é que venha dessa... Ele faz um cálculo matemático, sabe? Ele envolve a matemática na palestra dele, envolve um monte de coisa, sabe? Sim. Mas enfim, aí ele falou desses 72 ministros. Daí ele falou assim, mas não é ministros que nem a gente entende, tipo aqueles que estão falham. Sentadinho. São ministros que ele faz vir a terra para fazer a terra progredir. Exatamente. Como ele fez um dos ministros
Portugal para inventar... O Eliel. Esse, o Eliel para inventar... Encarnou como a escola Dom naval, Henrique de Sagres, né? é, Exatamente. para encarnar, para fazer a escola naval para poder descobrir o Brasil. Então, para poder evoluir. Então, os ministros eles não são assim. E ele chama esse são ministro, ministros, ele né? chama o Eliel de ministro das sociedades, né? Que é, digamos assim, um assistente social da humanidade. É esse ministro. Mas a quem puder ter a oportunidade, eu até vou assistir de Legal. novo, porque 3 horas é muita informação. É maravilhoso. O Haroldo Dutra Dias está no YouTube 3 horas de... Então, se você pegar os grandes missionários da Terra, tipo Buda, Isso, Maomé, também, Maomé, Buda, Maomé, Moisés, Gandhi, Gandhi, esses são ministros todos de os Jesus. ministros de Jesus. Eles vêm para ajudar. Jesus, para encarnar aqui, é mais complicadinho, tá? Encarnou uma vez só. É que nem ele diz lá em cima, né? Transmitir e fazer cumprir. Cumprir, exatamente. Eles não só falam assim, ó, tem que acontecer isso, eles vêm fazer cumprir. Porque assim, para um espírito puro desses, encarnar na Terra, é uma grande dificuldade. Porque eles têm que adensar o perispírito. Primeiro eles têm que receber um perispírito. Tá? Depois adensar para aguentar essa energia ruim que nós temos aqui. Né? Porque senão nós não conseguimos enxergar eles. A energia deles é tão forte que nós não vamos conseguir ver eles. É uma luz resplandecente. Então já tem essa dificuldade. Por isso que tem que ser outros que fazer. É mais ou menos assim. O presidente não vem até, o presidente do Brasil não vem até Itaiópolis para resolver um probleminha. Ele vai mandar alguém aqui, tá entendendo? Para resolver o problema daqui. É mais ou menos isso aí. Continua na Revista Espírita, e essa informação é interessante, tá, gente? É assim. Ó. Diz lá o espírito Lacordaire que é um espírito de alta qualidade, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. E se está no Evangelho segundo o Espiritismo é porque é um cara que tem uma qualidade para passar informação fantástica. Então o Lacordaire diz assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos, é o que nós estamos chamando. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificados conforme o tempo em que eles precisam. Conforme o tempo, eles têm as ideias. O que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir. Ele está falando de Jesus. Tá? O que morreu na cruz. Essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino. Quer dizer que Jesus já está sendo substituído. Ficou ruim de escutar isso? Quando Pedro pergunta a Jesus, antes dele subir embora, depois que ele ficou 40 dias aqui em perispírito, depois da crucificação, Pedro pergunta para ele assim: Senhor, quando você for embora, quem eu devo procurar? E Jesus diz assim: procures o homem do cântaro de água. Cântaro de água, o homem que segura o cântaro de água, é a imagem da era de Aquários. Quem é de Aquários? Tem alguém de Aquários aí? Não. O signo de Aquário não é um cara segurando um jarro de água? Tá. Esse é o símbolo da era de Aquários. Ou seja, nessa era virá um outro espírito comandar a terra. E Jesus vai comandar o outro. Eles se renovam. Eles precisam se renovar. Jesus veio reger uma era de peixes. É por isso que todos os cristãos têm como símbolo o peixe. Tá? Porque isso, o Haroldo fala inclusive nessa palestra, se não estou enganado. Ele fala sobre os equinócios que vão mudando. Né? Porque assim como muda as estações na Terra, muda as estações também, o planeta Terra também anda junto com todo o sistema. E ele tem um eixo que isso. vai se alinhar, né? Que não dá para nós falar aqui, que é bem complicado. Mas é exatamente isso. Se preocupar, porque a gente nem vai falar, mas tem... Não, isso aqui vai demorar 1 bilhão para nós chegar de novo lá, tá entendendo? Mas o que ele está dizendo? É o Lacordaire que está falando, gente. Eu estou só passando a mensagem. Tá? E ele continua dizendo: haverá muito... Opa, desculpa. Presidir os destinos do vosso mundo. Mas não creiais que esse Messias, esse cara aí, esteja só. Tá? Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo. São os ministros que vão vir junto com ele. Tá? As grandes partes das ordens sociais, a política, a religião, a legislação, enfim,
a fim de fazer concordar com o mesmo objetivo. Então as coisas vão começar a mudar. Se nós passarmos de 2019. Nós ainda temos 3 anos pela frente. E eu estou botando fotos para vocês aqui, ó. Tá? Aqui já é aqui quem está falando é São Luís. São Luís é o cara que comandou toda a parte de trabalho do Kardec. Então São Luís é um espírito de alta qualidade também. E o São Luís está falando assim na Revista Espírita: venham, meus amigos, escutem bem, venham. Confirmar a esperança dos altos destinos que esperam o Espiritismo. Esse glorioso futuro que vos anunciamos será realizado pela vinda de um Espírito superior. Perguntais se esse novo Messias, é um Messias que vem. Tá? É a pessoa mesma de Jesus de Nazaré? Que vos importa? Se é o mesmo pensamento que os anima a ambos. Sim. É que nós temos uma ideia de eu sou uma pessoa, o Gerson é outro. A ideia do Gerson é diferente da minha. Então, se eu sou prefeito de Itápolis hoje, quando o Gerson entrar, muda tudo. Eles não têm isso, gente. Vamos denominar hierarquia, né? Eles não têm hierarquia. É a mesma coisa. A mesma coisa. Só que esse espírito vem ter um aprendizado conosco. Porque para eles é sempre aprendizado. Ok? São as imperfeições que dividem os espíritos, é o que eu estou falando. Mas quando as perfeições são iguais, nada os distingue. Formam unidades coletivas, sem perderem a sua individualidade. Todos têm o mesmo pensamento em uma pessoa só. Então esse Messias pensa o que todos os outros pensam. É assim, mais ou menos assim. Se nós pudéssemos aqui ter um único pensamento, tá? E a Sônia saísse daqui e tudo que a Sônia pensasse saísse do nosso pensamento. Vocês já imaginaram isso? Vocês entenderam o que eu estou falando? Tudo que a Sônia pensar lá fora é o que nós aqui juntos estamos pensando. É isso que esse Messias faz. Então ele não pensa sozinho. Lembra da história que eu falei do Bittencourt Sampaio? Eles não têm orelha. Eles não têm boca. Eles são todos ouvidos. Entenderam? Por isso que nós não temos condição de imaginar o que é um espírito puro ainda. Por causa dessa condição. Tá? Eu estou colocando fotos de mulheres aqui, né? Alguém já perguntou se vai ser um homem? Porque pensem bem, os judeus esperavam um cara que vinha numa carruagem de fogo, um rei, libertar ele dos romanos, acabar com o cativeiro, e veio quem? Um cidadão que nasceu numa manjedoura, que entrou dentro de Jerusalém e se montava em cima de um burrico. Então a gente fica esperando um cidadão que venha e seja presidente dos Estados Unidos, ou presidente da ONU. Não é assim. Essa pessoa que virá, com certeza, pode vir um negro, um homossexual, que é para bater justamente de frente com todo o nosso preconceito. Está entendendo? Pode vir uma mulher, que não seria muito bom. Porque a mulher tem um problema por causa da TPM, sabe? Porque daí como é que você vai saber? Se entrar em TPM, Jesus amado, é complicado. Vai que essa não vai ter. Viu? Essa não vai ter TP. Não vai ter TPM. Vai ter Tomara. Mais uma da Beluzi, né? Mais uma informação na Revista Espírita. Olha o que ela diz. Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo, tereis, para os tempos chegados, um espírito superior que dirigirá o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do Espiritismo. Isso saiu quando? Isso aqui já faz... 1862. Mas já veio, né? Não veio. Sabe, Chico Xavier é um espírito muito... Não. Esse espírito aí é o Messias. Nós estamos falando do espírito puro. Não estamos falando dos ministros. Chico podia até ser um ministro de Jesus. Porque para isso aqui, eles já estão preparando, e pode ser que não seja amanhã, gente, tá? Porque se para Jesus vir aqui demorou 800 anos, imagine, se do Espiritismo nós estamos há 150 anos, pode ser que demore 500 para ele vir. Entendendo?
Porque para nós é longe, mas para eles é um tapa. O planejamento é bem longo, tá? Mas ele virá. Ele virá. Pode ser que até não venha encarnado. Pode ser que até se materialize. Pode ser que até venha numa nave espacial. Pode ser que venha. Quem somos nós para saber o que vai acontecer daqui a 500 anos? Está entendendo? É dentro desse entendimento que nós temos que ter. Não adianta você ter um entendimento tipo os evangélicos, por exemplo, que vai vir o cara e vai ressuscitar todo mundo nos túmulos. Isso é impossível acontecer. O que nós temos que andar é na lógica. Na lógica. E isso é lógico. Está entendendo? Nós temos a visão limitada. Eles não. Tá? Muito bem. Por hoje é só. Perguntas?